Olá, turma do sétimo B, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta hoje com algumas novidades. Nós vamos ter a nossa primeira aula de redação do nosso semestre, né? E nessa aula, assim como na de português, nós estamos fazendo revisão, nós também vamos fazer revisão do que vocês já estudaram em redação. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é a respeito dos diferentes tipos de textos que vocês viram. Vocês sabem que os textos são conjuntos de frases, palavras, né, que são criados de maneira sequenciada, né, em prol de um sentido. Os textos, eles costumam ter uma história, né? Se for uma narração, por exemplo, tem uma história, tem personagens, tem espaço, tem tempo, né? E esses textos, eles são estruturados de diferentes formas. Por exemplo, hoje nós vamos estudar a respeito das histórias em quadrinhos. Vocês já estudaram histórias em quadrinhos, não já? Já devem, inclusive, ter feito muitas histórias em quadrinhos. Bom, se fizeram lá no 6º ano comigo, nós vimos histórias em quadrinhos. Então, o que são as histórias em quadrinhos? Como o próprio nome já diz, são historinhas feitas e criadas com imagens e textos dentro desses quadradinhos aqui, ó, dentro desses quadrinhos, né? Em cada quadrinho desse há um pedaço da história. A história é contada. Pode ser contada apenas com imagens, pode ser contada com imagens e textos e frases. Esses textos são colocados ou em partes iniciais, quando o narrador fala, ou nos chamados balões, que são balões de falas ou balões de diálogos. Esses balões de fala são de diferentes tipos. Nós temos o balão de fala, esse aqui, que indica uma fala normal, né? Oi, tudo bem? E aí, como está? Você viu o que aconteceu ontem? Esse balão aqui, todo pontudinho, que indica quando a pessoa está gritando, eu já falei que eu não quero mais, né? Esse outro balão aqui que parece uma nuvenzinha, ó. Parece uma nuvem, não é? Uma nuvem, mas é a nuvem de pensamento, né? É quando a pessoa está pensando algo. E tem ainda aqueles que não são balões, mas são as onomatopeias. Lembram das onomatopeias? Isso. As onomatopeias, elas acontecem quando há reprodução de sons nesses textos. Por exemplo, se você tiver quadrinho do Batman, do Super-Homem, você vai ter sempre relatado nos quadrinhos uma luta. Então vai ter pull, sock, que é a representação dos sons, né, dessas batidas. Se acontece de quebrar alguma coisa, tem o crash, né? E aí tem esses sons reproduzidos nas onomatopeias. Então, essa também é uma das características dos quadrinhos, né? Outra característica também é que os diálogos são diálogos que não são muito longos. Os quadrinhos para que servem? Servem para divertir, mas também servem muitas vezes para dar alguma informação. Por exemplo, quando nós temos quadrinhos falando sobre a dengue, né? Falando dessa vez sobre o coronavírus, né? Então são quadrinhos super interessantes que servem para informar. Pode acontecer isso também, professora? Pode sim, certo? Eu vou deixar aí, vou mostrar para vocês a questão do que é o quadrinho, certo? E vou deixar aí para vocês uma atividade de quadrinho para vocês fazerem. Inicialmente vocês vão fazer a atividade e depois eu vou querer sim que vocês façam quadrinho novamente, tá bom? Então assistam aí, vejam as próximas imagens, que vai ter aí o quadrinho que você vai trabalhar e qual é a atividade que você vai fazer com ele, tá ok? Lembra que vocês vão me mandar essa atividade até segunda-feira e na terça eu dou um retorno para vocês, tá bom? Beijo grande, sétimo B. Tchau, tchau.